Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. Um dia especial para você que está aqui conosco. Vamos fazer do dia de hoje melhor que todos os anteriores, até que chegue amanhã e seja melhor que hoje. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 259, que diz o seguinte: querer é poder. Os empreendimentos marcham, estacionam ou regridem conforme o seu agir. Se tiver um querer forte e decidido, vencerá os obstáculos mais duros e difíceis. Não descreia de sua força. Todos os problemas são fracos e ilusórios. Com confiança na intuição íntima e boa vontade, querendo avançar e vencer, você cria as condições para o progresso e vai à vitória. Esteja seguro de si, confiante, resista ao mal e ao desânimo. O combustível põe o avião nos céus e o querer põe você nas alturas. O capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. O item é o 11. Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam. Mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranque-no e atire-no para bem longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, e capítulo 5, versículo 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ele causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com ele e sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que
suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo porque às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que aconteça um escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são suas primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem de seu livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidades de castigos. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, disse Jesus. Ou seja, o mal é sempre o mal, e aquele que, de algum modo, serviu de instrumento, permitiu que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal e deverá também responder pelo que fez. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho que também fez seu pai sofrer. Por isso, ele suporta agora a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de alguma outra maneira. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Afirmativa enérgica, que seria um absurdo se levada ao pé da letra. Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta mão lhe servir de instrumento para praticar uma maração. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos
servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio dos esclarecimentos espíritas. Que assim seja. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pela família, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pelas alegrias, pelas tristezas, pelos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por este planeta maravilhoso que nos deste como morada terrestre. Senhor, pedimos para Ti, Senhor, que abençoa as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos transformar moral e espiritualmente. Tem misericórdia daqueles que neste momento estão passando por aflições. Aqueles que perderam seus entes queridos. Conforta, Pai, a alma daqueles que ficaram e daqueles que partiram. Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Meus amigos, vamos pedir para Deus abençoar cada escolha nossa, cada caminho traçado, porque eu sei que tudo que for verdadeiro virá para nós. Tenham todos um bom dia, uma boa sexta-feira. Que assim seja.